Olá, começa agora mais um Câmara em Ação. Na edição de hoje você verá um resumo dos pronunciamentos dos parlamentares durante a semana passada. O Câmara em Ação está no ar. Acompanhado de um líder comunitário, o vereador Dr. Gonzaga esteve com o presidente da Imurb, Sérgio Ferrari, para expor pedidos feitos por moradores do Santos Dumont. O assunto foi tema do discurso do parlamentar na tribuna. Hoje eu quero compartilhar nesta tribuna a visita realizada na última sexta-feira com o presidente da Imurb, Sérgio Ferrari. Quando tive a oportunidade de apresentar alguns pedidos feitos a mim pelos moradores do bairro Santos Dumont. Acompanhado por uma liderança local, apresentamos ao presidente as principais reivindicações da comunidade, entre elas a limpeza, a terraplanagem de um terreno baldio, abandonado, existente no bairro, para que possamos criar no local um espaço de convivência para as famílias, com um campo de futebol, pracinha para as crianças, horta comunitária e etc. A exemplo do que vem sendo feito em grandes cidades, especialmente, Irã, em São Paulo, a ideia é compartilhar com os moradores locais a responsabilidade pela implantação do espaço e pela manutenção posterior. Eu acredito que somente quando os moradores participam e se comprometem com esse tipo de ação será possível manter o local funcionando. Destacando um dos assuntos mais comentados atualmente no Parlamento Municipal, que é a CPI do lixo, o vereador Elber Batalha fez esclarecimentos sobre o mandado de segurança para a instalação da CPI. Como nós dizíamos anteriormente, vereador Bittencourt, a Constituição Federal, desde 2005, numa das reformas a que foi submetida, passou a exigir como requisito para a implantação de uma CPI, vereador Carleto, apenas a assinatura de 1/3 dos membros da Casa, um fato determinado a ser investigado e um prazo de duração. E no requerimento 124/2017, que nós apresentamos aqui, vereador Isaac, existiam e foram cumpridos todos esses requisitos. Naquela oportunidade, o presidente Josanito Vitale, pessoa com quem eu tenho uma ótima relação, um amigo, um vereador conhecido de toda a cidade, teve um entendimento diverso, alegando a existência de um artigo no regimento interno, e eu destacava a ele que esse artigo do regimento é datado, seu Marcos, lá da década de 70, e que ele foi, no termo técnico, não recepcionado, mas para a população entender que esse artigo foi revogado pela Constituição. Que quando a Constituição elenca os requisitos para uma coisa, nenhuma outra lei pode nem diminuir esses requisitos, nem acrescê-los. Não foi esse o entendimento do presidente, ele insistiu em exigir os requisitos que ele entendia do regimento, e por conta disso, o que fizemos nós? Nós ingressamos à Justiça, não para desmerecer o Parlamento, avisamos a ele, mas queríamos exigir o direito da minoria e da oposição e dos vereadores que subscreveram o requerimento de CPI para que ela fosse instaurada. Ao utilizar a tribuna, a vereadora Emília Correia destacou a CPI do lixo e o trabalho dela como parlamentar. Havia uma época que quando um promotor se levantava para fazer investigação, quando um policial mais corajoso, um delegado, ninguém podia fazer absolutamente nada, que estava cercado e controlado. Hoje nós temos profissionais capacitados, independentes e, acima de tudo, corajosos. Quando essa coragem é imbuída nesse espírito, nessa alma, não tem jeito, não. E se alguém ainda pensa que pode fazer um mal contra essa pessoa, que se levantou com coragem, com capacitação técnica, vai chegar outro. Vai chegar outro. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque, às vezes, a gente fica recebendo alguns recados interessantes, mas eu não tenho medo de absolutamente nada. Eu vou cumprir o meu dever, simplesmente isso. E tem pessoas que estão cumprindo também com seus deveres e que também têm recebido recados e a gente continua firme. Tá? Veja bem, tem a questão do lixo, da CPI do lixo, que ainda está em alta.
E ainda, na verdade, ela está aguardando cada vez o próximo passo. A nossa maior preocupação é esse próximo passo. Estamos felizes porque a Justiça confirmou o que diz a Constituição, o que diz o Supremo Federal, né? E isso certamente é muito bom para todos nós. Mas o lixo continua se acumulando na cidade. As pessoas estão incomodadas com isso. Veja quanto prejuízo gerado. Quanto prejuízo gerado. E se a gente não for adiante, o que diremos a essa sociedade, né? Porque aí aqui não vai ser resolvido nada. A Ensurb, necessariamente, os funcionários precisaram ser afastados, está chegando uma nova equipe, tem que continuar o trabalho, nós precisamos nos posicionar. A Ensurb tem o seu dever de dar continuidade à limpeza, nós temos o dever de continuar fiscalizando sem recuar, e eu não estou julgando quem tem opinião contrária, não. Utilizando a tribuna no pequeno expediente, o vereador Fábio Meirelles falou das cobranças que tem feito na Câmara Municipal de Aracaju. Eu tenho trazido aqui para essa casa, vereador Amintas, meu amigo particular, situações de Aracaju que, para um prefeito ao qual eu não votei, Américo de Deus, ao qual eu poderia ter votado, mas eu optei em não votar. Eu estou trazendo críticas para essa casa desde o primeiro ato da minha fala, pastor Alves, aqui. Todos têm observado, ao menos eu acredito que tenham observado. Em 2012, eu votei, a maioria da população votou em João Alves, acreditando que seria o melhor para Aracaju. Mas mesmo sem mandato, mesmo com todas as limitações, eu ia para as emissoras de rádio, pedia espaço para falar pela população mais simples e mais humilde de Aracaju. Votei em Valadares Filho, PSB de Elber Batalha Filho. Se ele estivesse prefeito, eu continuaria, mas você é diferente, Lucas. Eu continuaria fazendo as mesmas críticas nessa casa, porque as nossas críticas aqui são construtivas. As necessidades da população de Aracaju e a gestão pública foram temas do discurso do vereador Irã Barbosa. Eu tenho tido a oportunidade, aliás, como fiz e faço sempre, enquanto sou vereador, desde quando assumi mandato de vereador, percorrer, tanto pessoalmente como por intermédio da minha assessoria, a cidade, e ao percorrer tenho identificado os problemas que a cidade vive. Eu vi a semana passada, inclusive, iniciou-se aqui um debate, um apelo, inclusive, do vereador Isaac, pela quantidade, às vezes, de proposituras que aparecem apresentando pedidos para soluções dos problemas da cidade. E ele, inclusive, pelo grande volume de proposituras que existem nessa linha, eu sou um dos parlamentares que tem colocado com muita firmeza a necessidade desses reparos. Ele pedia que nós fizéssemos uma seleção. Eu quero dizer ao vereador Isaac que nós, nesse momento, temos que fazer aqui um debate muito franco entre nós e com a população e com a administração municipal. Primeiro, a população vem represando suas necessidades há 4 anos. Por um lado, você tem um conjunto de pessoas na nossa cidade insatisfeitas com a realidade da cidade. Por quê? Porque nós passamos por 4 anos de muito sufoco, vereador Bittencourt, no que tange ao atendimento das necessidades mínimas e cotidianas do povo de Aracaju. Muito bem, isso é um problema. Por outro lado, nós temos uma administração que iniciou em 1º de janeiro e que, obviamente, herdou todas essas mazelas que foram fruto de 4 anos de inoperância administrativa. Qualquer cidadão de bom senso sabe que não tem como, num curto espaço de 100 dias, que é o que acaba de completar, se resolver esse conjunto imenso de demandas. O vereador Isaac falou sobre a citação do nome de 2 senadores sergipanos na investigação da Operação Lava Jato. Nós fomos ontem surpreendidos com a informação que 2 representantes do parlamento de Sergipe foram incluídos no processo de investigação da Lava Jato. A senadora Maria do Carmo e o senador Amorim.
Então, nós temos uma nova realidade, né? Nós queremos aqui dizer que, do nosso conhecimento, de Sergipe, apenas esses dois estão sendo investigados. O ministro Supremo Fachin autorizou, chancelou para que a Procuradoria-Geral da União fizesse, então, essa investigação. O que nos leva a entender que as vozes que falavam, pastor Alves, quando do processo que está em curso também, guardadas as devidas proporções em relação à Insurb, de investigação, de inquérito administrativo que está em curso, que, segundo o delegado-geral, se conclui na próxima terça-feira, que as menções que são feitas aqui à investigação da questão do lixo, não teve nessa manhã aqui, e nem terá, por parte da oposição, essa lebre levantada. O Câmara em Ação de hoje fica por aqui. Acompanhe as sessões da Câmara Municipal de Aracaju ao vivo através do aplicativo TV Câmara Aracaju, disponível para as plataformas Android e iOS. Você também pode acompanhar o canal Legislativo através do site câmaradearacaju.com.br. Entre em contato conosco através do nosso e-mail tvcamara@cmaju.se.gov.br. Espero você amanhã. Até mais!